Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Esse é o Fator X, meu nome é Inácio Santos. E hoje eu gostaria de falar de um dos personagens mais populares dos X-Men, que é o Wolverine. Wolverine apareceu em quase todos os filmes dos X-Men, teve trilogia própria que se inicia em X-Men Origins Wolverine e termina no filme Logan. E foi adaptado, além de ir para o cinema, para todas as versões animadas da equipe. O Wolverine é um personagem que entrou para os X-Men no que a gente chama de a segunda gênese, uma segunda leva de personagens que substituiu praticamente a equipe original, só o Ciclope da equipe original permaneceu. E ele com certeza é o X-Men mais popular de todos os tempos. Por conta dessa grande participação no cinema, muita gente hoje conhece partes da origem do Wolverine. E a origem dele mais recente, publicada, a revista chamada Origem, que conta a sua infância, como ele descobriu seus poderes, suas relações com a família, foi bem coberta nas primeiras cenas do filme X-Men Origins Wolverine e também, por ser a mais recente, é muito conhecida pelos fãs. Mas Wolverine passou por todo um outro processo depois, que o filme retrata pouco até, que é sua transformação de Logan, que era o nome que ele tinha, pelo menos achava ter, em Arma X, ou Arma 10, que também é um nome muito usado hoje em dia, a gente vai abordar um pouco isso aqui também. A história cânone mais importante que mostra detalhes do projeto é essa daqui, da coleção Salvati. Existem outros formatos também. Wolverine Arma X, originalmente já foi publicada apenas como Weapon X nas páginas da revista Marvel Comics Presents. E ela mostra todo o experimento feito com o Wolverine, a parte da infusão do adamantio nos seus ossos, e mesmo aqui nela a gente já pode ver parte do que ia se tornar muito importante para o personagem e ia ser melhor revelado no futuro, né, bem depois desta revista. Quando o Wolverine está recebendo a infusão de adamantio nos seus ossos, por exemplo, o professor, o cientista-chefe responsável pelo projeto, ele dá ordem para que se concentre um fluxo de adamantio nos metacarpos do Wolverine. Não quer explicar e, quando questionado pelos outros cientistas, apenas manda que se faça isso. E por que ele manda? Porque ele já sabe que o Wolverine tem dois conjuntos de 3 garras em cada mão, feito de ossos. Mas nós não sabíamos disso. Quando essa origem foi contada, todo mundo sabia que o Wolverine tinha um esqueleto de adamantio e garras de adamantio. E o próprio personagem falava dessas garras, dessas lâminas, como se elas tivessem sido embutidas nele, porque ele também não tem memórias de antes do projeto. E aqui a gente vê o Wolverine também sofrendo parte da sua lavagem cerebral. O Wolverine usa aqui, inclusive, em algumas cenas, um capacete que eles usam para que ele veja, através dessas lentes, o que eles querem que ele veja, para que ele mate inimigos, né? No caso ele luta contra um urso, um lobo, mas sem saber exatamente quem está enfrentando, achando que está enfrentando quem quer que eles tenham colocado no visor para ele ver. E eles estimulam ele, aumentam a quantidade de adrenalina que ele recebe, fazem tudo para que o Wolverine fique mais violento possível, e depois eles dopam ele para levar ele de volta para dentro da sede do projeto. Essa história é bem interessante, ela tem um final razoavelmente aberto. Para mim, que li essa história quando ela saiu no Brasil, só ficou claro exatamente o que acontece no final desse experimento, né, do Experimento X. Quando eu fui ler a série mensal do Wolverine, a gente vê de novo os personagens, o professor, o Cornelius e a Hines, que são os 3 cientistas que são ali responsáveis pelo projeto. Outra coisa muito bem plantada ali: o professor, apesar de estar fazendo os experimentos, não sabe muita coisa sobre o Wolverine, não sabia sobre o fator de cura. Ele reclama que eles depilaram o Wolverine para passar pela cirurgia e fala, mas cortaram com faca cega? Depois ele vai olhando melhor e fala assim, não, ele parece ter um fator de cura. E aí ele questiona uma voz, ele durante vários momentos da série ele fala com uma voz que não responde.
responde dentro da mente dele, mas que nós não vemos as respostas dessa voz, e que ela, na verdade, o dono dessa voz, é o mandante do projeto. Isso é bem interessante. Não foi revelado até hoje quem era essa voz que orientava o professor, mas nos extras da revista você pode ver o Barry Windsor Smith, que é o desenhista e roteirista da história, dizendo que ele consultou na época o Chris Claremont, roteirista dos X-Men, e o Chris Claremont disse que sempre imaginou que Apocalipse, o inimigo dos X-Men, do X-Factor originalmente, seria o responsável por enxertar adamantium no Wolverine. Como a história que o Barry Windsor Smith tinha programado não contemplava um personagem do tamanho do Apocalipse, ele colocou essas cenas em que um leitor poderia acreditar depois, quando o Chris Claremont resolvesse revelar, que o Apocalipse estava operando através dessa equipe. Era o mandante de tudo que o professor fazia, e por isso que o professor não sabia nem do fator de cura. Isso é bem interessante, porque também existe uma outra fase onde esses frutos plantados aqui vão ser colhidos. Coleção histórica Marvel Wolverine, que é feita de 8 edições, mas eu quero falar das 4 últimas, que abordam mais essa sua origem. São essas daqui. Esse volume especificamente, o 8º, pega muito. Continua a revista Arma X, continua diretamente a revista Arma X, mostra o Wolverine voltando, encontrando o local onde foi feito o experimento X. E a gente vê cenas, essa revista foi publicada anos depois, a gente vê cenas que você viu em Arma X, você vê o Wolverine achando o lugar que ele rasgou com as garras a parede, você viu isso em Arma X a hora que ele foge, e nessa revista mensal você vai ver o buraco que ele fez, ele vai passar pelo buraco que ele fez e ter flashes de memória. Mas eles voltam e mostram a sua vida antes como agente da CIA. O Wolverine é um agente da CIA, um agente secreto. Isso até aparece em X-Men Origins Wolverine, ele e a equipe X, mas os membros são bem diversos, os membros que tem nos quadrinhos. Ele era membro dessa equipe, fazia diversas missões e em determinado momento ele não é mais útil para a equipe, ou tentou deixar a equipe, nós não sabemos exatamente, mas eles decidiram então que ele, como alguém a ser silenciado, era a cobaia perfeita para o projeto Arma X, e é quando ele é abduzido. Aqui a gente vai ver o flashback da abdução dele, que foi mostrada nas primeiras páginas de Arma X. Aqui nessa revista a gente vai ver ele lembrando exatamente como aconteceu. Isso é aqui, nessa cena aqui, também de novo uma continuação do que a gente pode ver naquele outro encadernado. E nessa fase nós conhecemos os outros membros da equipe X e da equipe de mutantes com o qual o Wolverine atuava na CIA, e mais detalhes sobre os implantes de memória. A gente descobre que o Wolverine, aquela programação com o capacete é do experimento X, mas antes disso o Wolverine, para fazer parte dessa equipe, ele já tinha que ter sua memória constantemente apagada, dessa equipe antes do experimento, e substituída por outras memórias para que ele não soubesse o que estava fazendo, para que ele não pudesse contar às pessoas. E não é só ele que passa por isso. O John Spector, que no filme do Wolverine foi interpretado pelo will.i.am. O Mastodonte, que é um personagem que não fica muito claro qual é o poder dele, parece que ele foi colocado na trama só para morrer. E o eterno antagonista do Wolverine, nessa época seu companheiro, mas com o qual ele divergia muito, o Dentes de Sabre, que no filme X-Men Origins Wolverine foi retratado como seu irmão, que é um equívoco, não é isso nos quadrinhos. Mas os quadrinhos, durante muito tempo, chegou a se aventar que o Dente Sabre fosse pai do Wolverine. Nessa fase, nessas 4 revistas aqui, eles chegam a ter brigas por conta disso, e o Dente Sabre parece realmente acreditar que é pai do Wolverine. Uma outra história são esses 2 volumes aqui de Gênese Mutante. Aqui, no segundo volume, tem uma história dos X-Men, onde eles são obrigados a confrontar parte do passado do Wolverine com a volta do Ômega Vermelho, uma espécie de versão soviética do Wolverine, né? O projeto Arma X nos Estados Unidos produziu o Wolverine, e
o projeto soviético, a versão soviética, produziu esse cara aqui, que com os tentáculos dele são do metal derivado do adamantio, mas não tão forte quanto o adamantio, e ele vai ser um dos inimigos que vai entrar pro cânone do Wolverine, e essa é uma das histórias, apesar de não estar na revista do Wolverine, que vai mostrar bastante da equipe X atuando numa missão que é a missão para impedir a produção, a finalização do projeto dos soviéticos. E o Wolverine rouba informações e esconde uma coisa tanto dos russos, para que eles não possam terminar o projeto, que é o sintetizador C, quanto dos americanos. Ele, muito puto com a traição do Dente Sabre, que mata a agente americana infiltrada, a Janice, infiltrada na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e com a vista grossa que o governo faz, o Wolverine decide não entregar o sintetizador C. Nunca disseram isso em nenhuma das revistas, mas eu acredito que é por essa omissão que o Wolverine virou cobaia do Experimento X. Bom, depois a gente passa para a Atração Fatal, está no top 10 e também, que é quando o Wolverine tem o adamantio arrancado do corpo, e aí a gente vai ver que ele tinha garras ósseas por baixo, e ele diz isso. Ele diz isso com todas as vezes. Eu sempre achei que as lâminas foram colocadas depois, agora que não tem mais adamantio, tô vendo que tinha ossos aqui embaixo. Ele fala em Atração Fatal e é bem interessante. É mais desses elementos mostrados na revista Arma X que entram pro cânone do personagem e ficam para sempre. O Planeta X também está numa das fases listadas como as 10 melhores histórias dos X-Men. Também é uma história dos X-Men, mas de novo volta um pouco a origem do Wolverine. Essa Planeta X foi escrita pelo Grant Morrison, está no que eu chamei de a fase Grant Morrison no top 10. E aqui, durante uma trama envolvendo os X-Men, o Wolverine reúne um grupo de X-Men para ajudá-lo a saber mais sobre o seu passado, porque ele, na aventura, encontrou um projeto estranho, e aí ele vai investigar melhor. Na verdade, ele não, os X-Men encontraram um cara chamado Fantomex, que não é um mutante, ele diz que é um mutante, depois eles descobrem ele é a Arma 13, e na conversa com ele, por que ele veio procurar ajuda dos X-Men, eles descobrem que ele quer destruir a Arma 15. Só que tudo isso com número romano. E aí tem uma hora que ele diz, fala, não, existiu a Arma 10. A Arma 10 é o Wolverine. O X não era X de fator X mutante. Lembra que no começo, uma das coisas interessantes plantadas aqui, que no começo as pessoas não sabiam que ele tinha um fator de cura. O próprio professor reclama com a voz que explica para ele o seu plano e o que ele tem que fazer com o projeto, que ela não avisou ele que ele tinha um fator de cura, o professor não sabia tudo. Pois é, o X não era de mutante, o X era de 10, eles estavam fazendo experimentos criando armas e o Wolverine é a 10ª arma criada nesse projeto. E aqui o Grant Morrison, já nos idos de 2000, vai revisitar a história dos anos 90 e acrescentar mais um elemento importante ao cânone do personagem, contar que ele é a Arma 10, que existiram 9 antes, e aí os X-Men se juntam ao Fantomex com a Arma 13 para derrotar a Arma 15. Bom, esse é o meu resumo do personagem. Não é toda a história sobre ele, como eu disse, não falei tanto de Origem, que é uma história muito conhecida, mas o principal voltado para o projeto que transformou, o projeto que pegou o homem chamado Logan, um agente da CIA chamado Logan, e o transformou em Arma X, para depois o Professor X poder torná-lo o Wolverine e o herói que todos gostam e por isso é tão popular entre os X-Men. Mas por hoje é só. Por favor, compartilhe, curta e deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado.